O medo da morte é algo comum entre a maioria das pessoas. Mas e se você pudesse comprar a sua passagem para a eternidade? Ao longo da história, civilizações inteiras investiram fortunas e criaram rituais tão bizarros quanto dispendiciosos, na tentativa desesperada de enganar a morte ou garantir uma vida muito melhor no além. Os funerais não eram apenas um adeus, eram a maior transação financeira que uma pessoa poderia fazer. Olá, eu sou o João e neste vídeo vamos mergulhar nos rituais de morte mais caros e nos custos chocantes para garantir um lugar no céu, no campo de juncos ou no Valhalla. Então se prepare que voltamos após a vinheta. Para os egípcios, a morte era apenas um meio de transporte para a vida eterna, e essa viagem exigia um investimento muito alto, a mumificação. Enquanto a mumificação básica era acessível, a versão super luxo para a elite e faraós era um processo que durava 70 dias, incrivelmente detalhado e absurdamente caro, pois envolvia mão de obra especializada, com sacerdotes e embalsamadores com anos de treinamento para a remoção precisa dos órgãos, toneladas de sais de natrão para secar o corpo, mais óleos exóticos e resinas importadas, vindo de longas rotas comerciais. E por fim, os sarcófagos, não apenas um, mas múltiplos caixões de cedro e quartzo, frequentemente cobertos de ouro, projetados para proteger o Ka, a força vital, e o Ba, a alma. O custo de vida de um faraó era pago pelos impostos, mas seu custo de morte, uma pirâmide, um vale de reis, múmia de ouro, consumia uma parte gigantesca do PIB de todo o reino. Os romanos eram práticos na vida, mas extravagantes na morte, especialmente na República e no Império. O funeral de um cidadão rico era um evento público e uma demonstração de poder. Eles não apenas gastavam muito, mas faziam questão que todos soubessem disso. Os gastos incluíam a procissão, com enormes cortejos fúnebres, com músicos para que todos ouvissem, e o mais chocante, atores usando as máscaras de cera dos antepassados falecidos. O objetivo era mostrar ao público a longa linhagem familiar do morto, elevando o status da família. Também tinha um banquete fúnebre, festas grandiosas para centenas de convidados, comendo e bebendo por dias em honra ao falecido. Lápides ostensivas nas estradas principais, para que viajantes e cidadãos fossem constantemente lembrados da riqueza e virtude do morto. O túmulo de Cecília Metella, na Via Ápia, por exemplo, é um dos maiores e mais caros monumentos remanescentes. Para os romanos, a morte era a última chance de provar à sociedade que a vida havia valido a pena, e isso era medido em ouro e mármore. Se há um funeral que define custo, em termos de bens e sacrifício, é o dos chefes vikings. A arqueologia nos deu o famoso enterro de Oseberg e as descrições chocantes do viajante muçulmano Ahmed ibn Fadayn. Em vez de uma tumba, Oyal era enterrado dentro de seu navio de guerra, uma das peças de engenharia mais valiosas de toda a cultura viking. O navio era carregado com bens pessoais, armas, suprimentos para a jornada, ouro e prata, tudo o que ele precisaria para a vida após a morte em Valhalla. De acordo com os relatos, o ritual mais custoso e brutal era o sacrifício de uma ou mais servas ou esposas, que eram estranguladas e às vezes esfaqueadas para acompanhar o chefe em sua última jornada. O navio era então queimado ou enterrado. A riqueza na Idade Média era controlada pela Igreja, e a morte era a grande oportunidade de lucro. No cristianismo, a salvação era teoricamente gratuita, mas a garantia era vendida. As famosas indulgências permitiam que os fiéis pagassem dinheiro para que seus pecados fossem perdoados, garantindo a saída de parentes do purgatório e um lugar mais rápido no céu. Isso financiou catedrais inteiras. O comércio de relíquias de santos, pedaços de ossos, roupas, espinhos, era um dos maiores mercados na Europa. Cidades inteiras se tornaram ricas por terem uma relíquia sagrada, que atraía peregrinos e, por sua vez, deixavam doações. O problema? A maioria era falsa.
Estima-se que havia mais de 20 cabeças de João Batista circulando na Europa ao mesmo tempo. Mesmo nos funerais medievais, era comum gastar fortunas em missas para rezar pela alma do morto e banquetes para o clero, garantindo que o nome da família fosse honrado. A morte, no fim, sempre foi um negócio muito lucrativo. Seja a mumificação em ouro, navios queimados ou a compra da salvação, a história nos mostra que a obsessão humana pela eternidade sempre veio com uma etiqueta de preço astronômico. A morte nunca foi realmente gratuita. Qual desses rituais de morte você achou mais surpreendente ou assustador? Deixe seu comentário. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para nos ajudar a crescer. E se você gosta de mergulhar nos fatos mais bizarros da história, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Até a próxima!